Bom dia, mulher de Deus. Estamos aqui na mesa, mas eu vou convidar você para levantar da mesa hoje, para nós estarmos juntas, adquirindo conhecimento na palavra. Tenho certeza que Deus falará muito conosco essa manhã, como tem falado todos os dias. Quero aqui convidar você para participar da nossa comunidade. Voltamos às lives, né? Bom dia, Maria José. Queria convidar você para participar da nossa comunidade, não é todos os dias, todas as segundas-feiras. Participar da nossa comunidade lá no WhatsApp. A gente tem feito séries lá de oração pelos filhos. Então você recebe toda manhã oração. No mês de agosto nós vamos começar uma devocional também, uma série de devocional. A devocional terá o tema de geração em geração, e nós temos convidadas para poder orar com você ali na nossa comunidade, e tem sido uma bênção. Esse mês nós estamos orando virtudes bíblicas sobre os filhos, e a gente tem recebido testemunhos daquilo que Deus tem feito. Falei assim, se uma oração ela muda uma geração, quanto mais muitas orações mudam e transformam gerações. Então eu quero convidar você para participar. É só você enviar um direct para nós e a gente coloca você ali na nossa comunidade do WhatsApp para participar desses dias de oração pelos filhos e pela devocional que nós vamos ter também no mês de agosto. Você que ainda não participa de um dos nossos grupos também, se não tem um grupo físico, mães que oram aí na sua cidade, nós agora colocamos os grupos online e tem sido uma bênção. Você vai estar aí no conforto da sua casa e você vai estar recebendo oração, você vai estar participando. Se você deseja também participar de um dos nossos grupos online que tem nascido, eu vou enviar um direct para a gente também. Entra no nosso site, eu vou colocar o nosso site aqui, que ali tem todas as informações. Deixa eu colocar aqui para você. Porque tem sido uma bênção os nossos grupos online. Nós temos que ser intencionais, né? De receber oração, de estar nessa grande rede de oração, orando pelas nossas famílias, pelos nossos filhos. Então, se você ainda não participa de um dos nossos grupos online e você deseja participar, envia um direct para a gente também. Entra lá no nosso site, tem todas as informações de tudo aquilo que nós estamos realizando aqui no Ministério Mães que Oram. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoada. E quando a gente é intencional, né? A gente tem um grupo de sexta-feira que ele já tem uns 3 anos que a gente tem esse grupo de sexta-feira. E a líder mora em Caraguá, São Paulo. E outro dia teve uma mãe que estava precisando de oração, que mora aqui nos Estados Unidos. Ela entrou no grupo de sexta-feira e ali ela encontrou esse conforto, esse apoio, e hoje já convidou outras. Então você está aí na sua cidade, no seu país, né, realizando as suas tarefas, e você pode receber oração, você pode fazer parte dessa grande rede de oração para você orar e para você receber oração. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida como nós temos recebido. Tem os grupos online. Os grupos online é só você enviar um direct para nós e nós vamos te alocar em um desses grupos. Eu também, depois que terminar a live, vou colocar nos stories esses grupos, o link de cada grupo, e você escolhe o grupo que melhor dá no horário da sua rotina diária, tá bom? Hoje nós estamos falando a respeito. Hoje nós estamos falando a respeito do Levanta-se da Mesa, buscando aqui conhecimento no Senhor.
E eu tenho certeza que depois desses dias, depois dessas lives, você vai olhar o mundo, olhar a vida, viver a vida com uma perspectiva muito diferente. O que nós estamos querendo fazer aqui? O que eu quero fazer com você? Quando a gente olha para Paulo, né, o apóstolo Paulo da Bíblia, ele conversava com a cultura. Nós estamos vivendo em uma era e nós precisamos de nos adaptar a ela, mas não nos adaptar, não nos conformar. Nós precisamos de viver nela com os valores cristãos, com os valores do céu. É isso que a gente tem feito aqui. Ontem eu estava observando algo na vida de mulheres, né, que fizeram parte da genealogia de Jesus. E eu falei, gente, como Raabe, como Betseba, como Tamar, como Ruth, gente, essas 4 mulheres estão ali, e como Maria. Essas 4 mulheres, essas 5 mulheres, né, elas estão ali na genealogia de Jesus, e eu falo, meu Deus, o que essas mulheres, qual foi a ação dessas mulheres para que elas tivessem ali na genealogia de Jesus? Aqueles úteros, eles estavam ali, eles geraram, né, para que eles geraram vidas, geraram sementes para que Jesus nascesse. Quando nós olhamos, eu sempre falo aqui sobre, tanto que a nossa conferência no ano de 2025, ela tem como o tema a genealogia do útero, Eva, Maria e você. Eva e Maria, quando a gente observa a vida dessas 2 mulheres, meu Deus, como que uma era um útero foi conectado no outro ali por espaço de tempo, e a semente que foi colocada ali no útero de Eva, essa semente foi sendo germinada, e úteros foi falando sim, eu quero gerar, até chegar em Maria. E hoje eu quero falar sobre Maria, e eu quero colocar em você, buscando esse conhecimento. Gente, quando nós estudamos a história, Maria, ela era apenas uma menina. O que os historiadores, os teólogos falam, que eu acredito também que seja assim, é que Maria, ela não tinha 15 anos de idade quando ela engravidou de Jesus. Quando o anjo apareceu para ela, Maria não tinha 15 anos ainda. É isso que os historiadores falam, e é assim. As mulheres, elas foram criadas para gerar, elas foram colocadas no mundo para gerar. E ela vivia em uma época, quando a gente usa esse termo, a gente acha que é só feminista que usa esse termo, mas Maria viveu em uma sociedade, sim, patriarcal, que mulher não tinha, né? Jesus, ele veio e ele transformou isso. Quando Jesus nasceu, a mulher iniciou ali, né? Ela começou a ter voz. Foi com o nascimento de Jesus. Mas até Maria, não. Até Maria vivia assim, em uma sociedade totalmente patriarcal. E onde somente o homem tinha voz, e essa menina, apenas uma menina que não tinha 15 anos, como nós precisamos de Marias nesse tempo. Como nós precisamos de Marias. E é isso que eu quero falar com você. O que Maria fez? Todas nós aqui, a gente tem uma missão de Deus. Quando nós nascemos, eu vou começar até, as matrículas foram encerradas, mas eu tenho certeza que depois você vai ter acesso a esse conteúdo. Quando todas nós mulheres, nós nascemos, mas às vezes nós não lutamos pelo direito de existir. E nós existimos com um propósito que é muito além de criar filhos, muito além de administrar a família, de ser esposas. Nós temos a semente do Evangelho no nosso coração, na nossa vida, que nós temos que multiplicar essa semente do Evangelho. A nossa primeira plantação tem que ser sim,
nos nossos filhos, na nossa família, no coração do nosso marido, na nossa casa, mas essa semente, ela vai muito além da nossa família, a semente que nós recebemos, o propósito que nós recebemos de Deus. Então, nós temos que pegar essa semente, e ainda que você já esteja na idade, não seja mais na idade da fertilidade, ainda que você já esteja aí entrando, né, para tão temida, né, do climatério, na idade da menopausa, onde você tem uma baixa de hormônios, ainda assim você tem que frutificar. Ainda assim você tem que continuar frutificando, ainda assim você gera. Né? Quando nós olhamos ali a vida de Noemi, aquela mulher já estava em idade avançada, mas ela ainda gerou a semente. Quando ali fala sobre o neto de Noemi, fala que a semente veio dela. É uma mulher que continuou. E ali ela está também na genealogia de Jesus, porque ela era sogra de Ruth. E porque ela era sogra de Ruth, porque ela já estava na idade avançada. Ela não estava na idade mais humana fértil, mas espiritualmente ela continuou sendo fértil. E ela teve uma visão ali para sua nora. E ali a sua nora está na genealogia de Jesus. Então é útero que hoje o Senhor, o Espírito Santo te pergunta: será que você está disposta a fazer o que for preciso para você multiplicar a semente do Evangelho, para você gerar a semente do Evangelho? Porque eu quero falar, e antes de você me responder, é preciso sacrifício. Não é de acordo com a multidão. É preciso sacrificar. E hoje eu quero ler para você Lucas no capítulo 1. Vamos ler comigo? Lucas no capítulo 1, versículo 26 até o versículo 38. Eu quero que em nome de Jesus você preste bastante atenção. Preste bastante atenção, porque essa pergunta Deus está fazendo para você e para mim. A mesma pergunta que ele fez para Maria. Há mais de 2000 anos atrás. O Espírito Santo está aqui fazendo essa pergunta para você. Lucas, no capítulo 1, no versículo 26. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem chamada Maria, prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e disse: Alegre-se, jovem agraciada, o Senhor está com você. Muito perturbada com essas palavras, Maria tentava imaginar o que o anjo quis dizer, mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque Deus resolveu abençoá-la maravilhosamente. Muito bem, muito em breve você ficará grávida, dará à luz ao menino e lhe dará o nome de Jesus. Aleluia. Ele será muito importante, será chamado Filho do Deus Altíssimo. E o Senhor, Deus, lhe dará o trono do seu antepassado Davi, e ele reinará sobre o povo de Jacó para sempre, e o seu reino nunca acabará. Maria perguntou ao anjo: Mas como posso ter um filho? Eu sou uma virgem. O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo cobrirá com a sua sombra. Por isso a criança que vai nascer de você será chamada Santo e Filho de Deus. Além disso, há 6 meses, sua prima Isabel, aquela que diziam ser estéril, ficou grávida em idade avançada. Sim, porque para Deus nada é impossível. Maria disse: Eu sou a serva do Senhor e estou pronta para fazer tudo quanto for necessário, que aconteça tudo o que o Senhor me disse. Então o anjo a deixou. E Maria falou para o anjo: Eu sou a serva do Senhor, uma menina de 15 anos, e estou pronta a fazer tudo o que for necessário, que aconteça
tudo o que o Senhor me disse? Será que você está disposta a fazer tudo o que for necessário para você cumprir as missões que você tem que cumprir pelo Senhor? A missão da maternidade cristã, nessa era em que nós estamos vivendo, é uma missão muito difícil. É uma missão cheia de desafios. Você manter casamento, os votos do casamento, nessa era em que nós estamos vivendo, é uma missão que nos custa, não é fácil. Seguir a missão de Cristo, seguir a missão de Deus, que Deus colocou para a nossa vida, para fazer a diferença nesse mundo, realmente ir contra a multidão, é uma missão difícil. E Maria, quando ela disse isso, ela falou assim: eu estou pronta para fazer o que for necessário. Será que você pode falar: eu estou pronta para fazer o que for necessário? Será que você pode ter essa coragem hoje? Comenta: eu vou fazer o que for necessário. Ainda que seja difícil, ainda que esteja me custando, eu vou contra o que a cultura está colocando, imposta a mim. Eu vou contra. Hoje, quando eu vi essa série, ali, a série que eu coloquei, o documentário que eles fizeram, A Fé Não Fingida, sabe o que eu senti falta ali? De jovens novas como Maria, ali, que acreditam no ciclo da oração, sabe? Ali só tem o círculo de oração da igreja, só mulheres idosas da idade avançada. Somente fala-se de oração, círculo de oração, a gente não vê círculo de oração entre os jovens. Ontem eu recebi uma mensagem de um dos nossos grupos, uma de nossas igrejas, né, da igreja onde tem o Ministério Mães que Oram, um grupo de oração. Aquela igreja, nós começamos a orar, elas começaram a orar, o grupo Mães que Oram está ali na igreja, eu vou colocar essas fotos hoje, e ali eles começaram a vir os pais para orarem pelos filhos, aí nasceu ali os pais que oram naquela igreja. Depois começaram a vir as crianças, depois começaram a vir os jovens, porque se os jovens, se as crianças, se a igreja onde nós estamos inseridas, se eles focam na oração, se eles geram ali a oração, nós vamos gerar essa semente de oração para as próximas gerações, e vão nascer jovens, meninas que precisam, que tenham isso no coração de ter a oração. Nós estamos criando as nossas filhas como, né, jovens que precisam de entrar para o mercado de trabalho, que precisam de ser a esposa que o marido precisa. Eu falo que uma das nossas, hoje, a gente está falando aqui, né, da cultura vigente, de uma agenda que está sendo disseminada no mundo, a agenda de Lúcifer, ela está acelerada no mundo, e eu falei na semana passada sobre isso, um dos pontos dessa agenda é destruir os valores cristãos. Então nós temos que ter muita, isso nos custa, sabe por quê? Eu estava falando com uma amiga minha, a filha dela está com 12 anos, ela está ali já empreendendo, e nós temos que ensinar hoje as nossas filhas a empreenderem, sabe por quê? Elas não podem, eu vejo o que está acontecendo, elas ficam totalmente, hoje a gente não sabe a criação que os filhos homens, os meninos estão tendo. Porque a maioria hoje dos homens, eles abandonam o lar, abandonam a esposa. Quando a gente olha o índice de homens que estão abandonando a casa, que estão abandonando as esposas com filhos, às vezes filhos com necessidades especiais e ainda com nível mais elevado. Quando a gente olha esses índices, essas pesquisas, nós vemos o que nós precisamos de criar os nossos filhos para serem bons maridos, para serem aquele que provê para a esposa, para casa. Mas aí do outro lado, a gente não pode criar as nossas filhas, quem é mãe de menina, para depender hoje totalmente, financeiramente de um homem, porque você não sabe com quem ela vai casar.
Infelizmente, é isso que está acontecendo. Aí nós temos que criar filhas que sejam, que geram recursos financeiros, como a mulher de Provérbios 31, que geram recursos, mas que ao mesmo tempo ela seja submissa. Porque a mulher que ela sai para o mercado de trabalho, ela tem maior dificuldade em submeter. E isso, sabe o que acontece isso? Então, nós, mães de meninas, a gente tem que criar filhas que sejam, sim, empreendedoras, que geram recursos, mas que ao mesmo tempo se submetem ao marido. E isso, sabe o que está acontecendo? Isso é uma dificuldade, isso é difícil. Mas você está disposta a dizer como Maria? Você está disposta a falar como Maria? Eu estou pronta para fazer tudo o que for necessário para que não haja divórcio no futuro dos meus filhos? Eu estou pronta para fazer tudo o que for necessário. Quando a situação sair do meu controle, eu ajoelhar, eu ensinar os meus filhos que a oração ela tem poder. Será que eu estou disposta a fazer tudo o que for necessário para eu participar sim de um grupo de oração? Eu falo sempre que os nossos grupos de oração, eles são grupos pequenos de oração, porque o resultado da oração nós queremos, nós estamos numa cultura que é tudo muito rápido, tudo muito fácil, tudo muito pronto, tudo rápido. E a oração, ela não é assim. Os nossos grupos de oração são pequenos grupos de oração, mas aquelas que permanecem vivem milagres. Aquelas que permanecem orando, elas veem respostas, elas voltam carregando feixes. Elas vão semeando, elas vão chorando, mas elas voltam com os cestos cheios. E é isso que eu quero falar para você. E hoje a oração, a leitura bíblica realmente genuína, os pequenos grupos, a gente tem que lembrar. Nós temos, e eu quero colocar aqui para você para lembrar, existe uma agenda satânica sendo disseminada no mundo, crescendo no mundo, e essa agenda ela existe desde Eva. Desde quando Adão e Eva estavam ali. Essa agenda ela não existe desde 1942. Quando eu tenho falado com vocês, eu lendo esses livros, ela não existe somente ali. A agenda de Lúcifer ela não existe a partir do momento, né? Eu sempre falo, tem 80 anos, 82 anos que escreveu esse livro. 82 anos que o livro foi escrito. Mas essa semente do mal fomos nós que demos autoridade, foi Eva, foi ela que deu autoridade para a antiga serpente criar uma agenda. Mas você acha, eu acho lindo de Deus, é que as leis dele são imutáveis e ele mesmo não vai contra as leis dele. Quando ele criou o homem e a mulher, ele colocou a lei do livre-arbítrio. E ele não podia ir contra ele mesmo. Então ali, nossa, mas como que Deus sabia? Ele colocou ali uma árvore no jardim, sim, ele colocou. Ele sabia, na onisciência dele, ele sabia. Mas ele tinha um resgate para nós. Ele tinha um resgate. Assim como Eva, ali em Gênesis 3,15, aqui em Lucas, no capítulo 1, houve também uma menina de 15 anos de idade. Uma menina. Nós oramos para ter mais Marias nessa geração, mais meninas que busquem a Deus e que diga, eu farei o que for necessário. Nós estamos precisando de gerar nas nossas filhas isso, eis o que eu vou fazer, o que for necessário. Nós precisamos de ver meninas em círculo de oração, meninas orando. Sabe por quê? Porque essa geração de oração, do círculo de oração, ela está idosa. Quando a gente fala de oração, quando a gente fala assim, vou no ciclo de oração, você imagina
qual o tipo de imagem que você percebe? É aquelas, né, de Có, que somos nós depois dos 40 anos, mas só que essa geração ela está findando e nós não estamos gerando sabe, meninas que creem no poder da oração. Porque hoje o nosso foco está em outra coisa, o holofote está em outra coisa. Precisamos desesperadamente dizer para o Senhor, eu preciso, Senhor, eu vou fazer o que custar para que essa missão, para que a missão do Senhor, para que os ensinamentos do Senhor não saiam da terra. Eu falei ontem que eu ia dar uma notícia, eu leio muito sobre a evolução do corpo feminino. E quando eu olhei aqui, eu vou falar algo para você que pode balançar o seu cérebro hoje. E fala assim, o que eu vou fazer com essa informação? A gente precisa somente, eu falo assim, que aquilo que a geração passada fez, estamos aqui para pedir perdão ao Senhor, para nós nos ajoelharmos e falar assim, nos perdoa, Senhor, e que nasça a partir de mim uma nova geração. Deus precisou de uma mulher, um sim de uma menina de 15 anos, marcou uma nova era, porque uma nova era nasceu quando Jesus nasceu. E quando você vai estudando as eras, né, que eu já ensinei para vocês aqui, né, que é o movimento da Terra, é exatamente Jesus nasce uma nova era. Então, a partir de uma menina de 15 anos que falou, eu vou fazer o que for necessário, quando o anjo apareceu para ela, sabe? Anjo aparece para nós todos os dias, mas nós estamos distraídas, nós não vemos mais anjos. Eu creio que Deus continua enviando anjos para a terra, mas só que nós não estamos apercebidas mais. Nós não percebemos, nós perdemos a sensibilidade. E os anjos, eles não chegam até nós. Nós perdemos a sensibilidade. Nós perdemos o nosso foco daquilo que realmente é importante. E é isso que eu quero trazer para vocês. Quando eu li esse livro aqui, eu falei, gente, a gente perdeu há muito tempo. Esse livro chama Eva, ela é uma cientista que chama Cat Bohannon. E aqui, essa cientista, ela foi fazendo pesquisas da evolução do corpo da mulher. Olha que interessante isso. Para quem você não sabe, né, eu fiz ginecologia natural, sou hebalista, porque eu quero entender esse sistema ginecológico da mulher. E aí ela fala assim, é um livro impossível de parar de ler. E é realmente isso, porque é tanta curiosidade sobre o corpo humano aqui, feminino. Aí ela fala assim, esse livro reformula a história tradicional da biologia evolutiva, tendo as mulheres como protagonista. Ela falou assim, como o corpo feminino conduziu milhões de anos de evolução humana. Então é que é a evolução do corpo feminino. E a gente tem que lembrar que essa agenda satânica, ela começou exatamente em Eva. Essa mulher, ela foi fazendo várias pesquisas e viu como que o nosso comportamento, nós mudamos a nossa forma, o formato do corpo da mulher tem mudado ao longo dos anos. E eu achei tão interessante isso, eu falei que aqui você vai adquirir conhecimento. Gente, eu já fiz, né? Por isso que eu falo, primeiro versículo que eu gosto de ter como base na minha vida, como assim o norte da minha vida, tem os versículos que eles norteiam toda a sua vida, como que você olha o futuro, como que você vive o presente. Eles norteiam. E esse é um versículo que me norteia. E eu quero que, em nome de Jesus, te norteie também. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O que eu estou falando aqui para você é para a gente ter o equilíbrio. Chique mesmo é uma mulher equilibrada. Chique mesmo é você ter equilíbrio. Você saber perceber tudo, você saber o que você
sabe? Você saber se portar em todos os ambientes, você falar sobre todos os assuntos, você entender sobre todos os assuntos. E Deus tem essa sabedoria para você. Não basta sermos sábias, temos que ser inteligentes. Aqui, essa mulher, essa cientista, ela, depois de anos de estudo, a primeira coisa que ela faz, ela diferencia o homem da mulher, o corpo humano masculino e o corpo humano feminino. É o que a cultura hoje não faz. A gente age, a gente pensa, a gente quer fazer tudo o que o homem está fazendo. E só essa diferença... Primeiro, ela falou algo muito interessante, que nós somos mais sensíveis à dor, sabia? Do que o homem. A gente sente dores numa potência maior do que os homens. Segunda coisa que ela fala nesse livro que eu acho muito interessante é que a medicina moderna, ela não usa o corpo humano feminino para fazer nenhum tipo de pesquisa de nenhum remédio que está sendo lançado, de nenhum produto que está sendo lançado no mundo. Eles não pegam o corpo da mulher. Por quê? Porque a mulher é muito complexo, o corpo dela. Essa complexidade é divina. Então, a medicina moderna, ela não entende o corpo da mulher. Grave isso. Não nos entendem. Por isso que tem aqueles memes, né, que um homem ele tá lendo um livro desse tamanho e fala assim, eu estou tentando entender a mulher. Isso é uma realidade. Não nos entendem. E a mulher que entendia ela mesma. Quando a gente vai estudar a história da mulher na humanidade, ela que se entendia, ela sabia o ciclo menstrual, ela era regida pelas fases da lua. Todas as mulheres, elas menstruavam, né? Elas tinham um ciclo menstrual sempre todas juntas. Sabia disso? Então a gente tinha uma regra, o nosso corpo era outro. E ali, lembrando que a antiga serpente, ela começou ali um plano, e que hoje a gente tem que saber desse plano até mesmo para que nós possamos encontrar esse equilíbrio. E deixa eu te falar, para encontrar equilíbrio vai nos custar. Maria disse isso. Eu estou disposta, Senhor, a fazer o que me custa. Eu estou disposta a buscar conhecimento, sabe? Porque as nossas filhas precisam desse conhecimento. As filhas dessa geração precisam. E aí eu falei assim, Deus, é como nadar contra a multidão aquilo que eu vou falar, mas ele disse para mim ontem, uma menina de 15 anos marcou uma era. Se hoje, nós aqui, que estamos aqui, a gente ter essa consciência, a gente multiplicar essa semente, eu tenho certeza que ela vai germinar. E a gente marca um novo tempo, uma nova estação. Eu creio nisso. Deus precisa na Bíblia, ele não precisa. Quando Gideão foi lutar, ele foi lutar contra um exército, Deus falou assim, não, eu não preciso de tanta gente, é de poucos que eu preciso. É de poucos que ele precisa, porque Deus ele age na terra com a perspectiva do céu e ele não precisa de muito, ele só precisa de um coração disposto. Ele só precisa de nós termos as palavras que Maria disse. Eu vou fazer. Eu estou pronta para fazer tudo o que for necessário. E quando nós olhamos Tamar, quando nós olhamos Betseba, quando nós olhamos as mulheres que estão na genealogia, que foram usadas, os úteros delas foram usados para Jesus nascer, Tamar, ela fez algo, uma loucura na época. Ela se passou por uma prostituta. Ela, ali, aos nossos olhos, aquilo era uma loucura. Peraí, ninguém entendia, mas ela entendeu. Ninguém entendia, ela ficou com o sogro dela para dar continuidade à posteridade dela. Ela fez uma loucura. Então, o que eu vou falar para você aqui é uma loucura. Mas isso são pesquisas científicas que mostram, e eu vou ter essa coragem para falar. Eu já fiz lipo no meu corpo.
Inclusive agora eu tive um problema no meu silicone, e aí eu retirei, eu fiz o explante de silicone, e ali eles ofereceram para mim. Ah, faz uma lipoenxertia. Você pega a gordura de um lado e coloca. E eu falei assim, eu não quero colocar silicone de novo, porque eu já tinha esse conhecimento que o silicone, algo estranho, né, um organismo no seu corpo, um corpo estranho no seu corpo te causa várias vários fatores, entre eles depressão, cai o cabelo, tem sim. Se você for estudar, em 2030, mulheres vão mais fazer o explante do que o implante, porque isso aí está disseminando cada vez mais. As mulheres do ano, né, 2000, que começaram a implantar o silicone, elas começaram a ter a saúde deteriorada e hoje pesquisas mostram, você pode olhar assim, explante, coloca lá. Você vai ver muitas mulheres retirando, porque começaram a ver os sintomas. São sintomas que vão vindo, sabe por quê? Que eu falo que faz parte de uma agenda satânica? Porque o implante, ele causa, sim, depressão, ansiedade, manchas na pele, causa muitas coisas. E você está criando filhos. E quando você vai criando seus filhos, você vai multiplicando isso, você vai transferindo para o seu filho essa ansiedade, essa depressão, né, se o seu cabelo está caindo. Quando você mexe com os seus hormônios, porque é sutil, a gente não sabe. Ah, você está exagerando. Não, coloca aí já. Coloca aí, doença do silicone. Tudo que eu estou falando para você aqui, eu estou convidando você para levantar da mesa, para você buscar conhecimento. É isso que nós precisamos de hoje, você buscar conhecimento, você. Isso é ser sábio e inteligente, porque com a sabedoria se constrói a casa, mas é só com a inteligência que ela fica firmada. Isso nos fala em Provérbios. E aí, então eu fiz a lipoenxertia, tirei gordura de um lado, coloquei no outro, eu mexi com essa gordura no meu corpo. Deixa eu falar para você algo. O que essa cientista fala que ela estudou? Primeiro ela fala que eles fizeram uma pesquisa e que a gordura no nosso corpo, não estou falando apologia à obesidade, não. A gente tem, mas se vocês lembram que a cultura da magreza, ela começou no século XVIII. No século XVIII começou-se então a mudar a forma do corpo feminino. Antes o corpo feminino não tinha obesidade, não era gordo, mas tinha o formato no quadril passando para as coxas. E aí começou então ali a cultura da magreza. Aquele corpo de curva já não era bonito mais para a sociedade. Então elas começaram a querer retirar a gordura do corpo. E deixa eu falar para você, alguns cientistas, alguns evolucionistas hoje acreditam que as mulheres se desenvolveram, quer dizer, foram criadas para ter o quadril rico em gordura. E sabe por quê? Sabe por quê? Por que que o nosso corpo tem que ser rico em gordura no quadril e no glúteo? Presta atenção, isso aqui é pesquisa, essa mulher não é cristã, é pesquisa científica, ela é uma cientista. Então ela fala assim, desenvolver o quadril rico em gordura justamente porque os lipídios são especializados em prover tijolos necessários à construção do cérebro grande dos bebês. A nossa gordura, a gordura do quadril, a gordura do bumbum, sabe o que ela faz? O nome do livro chama Eva. Eva. É de uma cientista, mas eu vou falando para você, essa cientista não é cristã, viu? A gente tem que saber olhar e absorver tudo, ela não é cristã, então você que vai comprar o livro, tenha discernimento para você ler e para você reter conhecimento científico, tá? Então ela pega e fala, acredito que as mulheres desenvolveram o quadril. Por quê? Porque a gordura... Gente, eu vi outro dia uma atriz, ela tirando a gordura da bochecha. Aqui, ó. Ela tirou agora. Aqui eles tiram a gordura da bochecha.
E por isso que hoje existem tantas coisas. Então, o que que a gordura do corpo da mulher faz? Ela cria um tijolo de proteção necessário na construção do cérebro dos bebês humanos. Aí ela fala assim, como não conseguimos obter uma quantidade suficiente desses lipídios em nossa dieta, as mulheres começaram a armazená-la na infância, da infância em diante. Mas só que lá, essa agenda vem disseminando entre nós. E chegou a mim, chegou até você. Ah, mas para que eu quero saber disso? Porque a gente não consegue mais voltar atrás, concordam? Nós não conseguimos mais. A gente está nesse mundo. Mas eu tento manter o equilíbrio. Aqui fala uma outra coisa também muito importante. As mulheres, elas têm que ter uma alimentação, ela tem que se alimentar melhor do que o homem. As mulheres não... A carne, né, as carnes, ela faz mais mal para a mulher do que para o homem. Né? Muita proteína. Então, nós temos que ter uma alimentação, nós temos que nos alimentar melhor do que o homem. Com mais frutas, mais vegetais, mais sementes. E isso foi sendo retirado de nós, porque nós não prestamos atenção nisso. Quando eu olhei isso, eu falei assim, gente... E aí ela fala uma frase muito interessante. Ela fala assim, não se questionar é um perigo. Ninguém tem questionado sobre isso. E ela começa a questionar a cultura. Ela fala assim, peraí, por que estão acontecendo tantas síndromes? Por que a gente mudou a nossa forma? E aí ela começa a ter isso. Então ela fala assim, você tem que se questionar. E nós cristãos, às vezes, não nos questionamos. As toxinas, os metais pesados na maquiagem, gente, é muito sutil. Ah, mas o que eu vou fazer? Eu falei, não é paranoica, mas eu posso colocar na minha alimentação, eu posso criar uma filha minha, eu já posso falar com ela, é buchectomia. Gente, ela tirou isso aqui, ó, a nossa gordura. E fala que, presta atenção, essas gorduras, por exemplo, ali, porque eu tirei, as mulheres têm mais infartos do que homem. E ela fala que é porque a gordura, ela vai espalhando para o corpo e ela chega até o coração, porque a gente mudando a gordura de lugar, retirando gordura, é uma proteção para o corpo aquela gordura. Eu não estou falando de obesidade, gente. As mulheres no século XVIII, elas tinham um corpo mais... E a gente foi mudando, transformando a genética. Aí eu quero voltar para você lá para a agenda de Lúcifer, que ele fala sobre a eugenia, que ele ia mudando, então é muito sutil. O que nós vemos? Aqui, ó. Aí ela fala até, olha só, por exemplo, por que as mulheres são mais gordas do que os homens? Para ser bem direta, eu já havia passado tempo bastante pensando na minha gordura, mas não tinha a menor ideia que meu tecido adiposo, na verdade, é um órgão. O nosso metabolismo é completamente diferente. Eu vejo aqui, quando eu começo uma dieta junto com meu marido emagrece 5 quilos, eu emagreço 1,5 ou meio quilo. Porque a gente quer se comparar. A gente pode se comparar, é o que Deus me falou. É porque a gente quer se comparar ao homem o tempo inteiro. E nós somos diferentes. E há uma bênção de Deus em sermos diferentes deles, porque nós completamos um ao outro. Se a gente for pensar, a gente causa competição entre o homem, e isso não é o desejo de Deus, mas sim nós completarmos um ao outro. Precisamos nos alimentar melhor do que os homens. Porque é tudo diferente. É interessante que uma mulher muito magra, depois eles começaram a perceber, e ela falou assim, nós começamos a perceber que a mulher, quando ela emagrecia muito, as mulheres quando são muito magras, ou quando elas fazem atividade física mais do que o homem, assim, igual o homem, ela não tem o ciclo menstrual. Não tem. Então, quando ela faz atividade, as atletas, a maioria das atletas sofrem, elas não têm o ciclo menstrual. Isso causa esterilidade para a mulher.
Então, ao longo dos anos, coisas imperceptíveis foi causando esterilidade nas mulheres. Eu sofri com a esterilidade, porque eu tenho a endometriose. E é por isso que eu falo que isso tem que chegar até nós, porque eu encontrei um equilíbrio em tudo isso. Eu tenho, né? Lipoaspiração, eu já coloquei silicone, eu já coloquei várias coisas. E para eu tratar a endometriose, que eu tenho excesso, né? Eu tenho predominância estrogênica no meu corpo. Quem tem endometriose tem predominância estrogênica. Então eu sei o tipo de alimentação que controla isso. E quem tem predominância estrogênica, a maioria, a predominância estrogênica causa depressão, causa queda de cabelo, e aí você está depressiva, você está descontrolada criando filhos. Você está descontrolada sendo esposa. Você está descontrolada vivendo esse mundo e tendo que administrar todas as coisas. E é uma predominância que eu tenho. Por quê? Porque é a minha geração passada, a gente não sabe. Porque tantas mulheres com endometriose. Por causa disso. Porque são situações que começou lá atrás e vem vindo, e vem vindo, e vem vindo, e a gente está multiplicando isso. Eu sou portadora de endometriose, e quando você vai olhar, quem tem mioma aí, quando você vai olhar, existe uma causa emocional. Sabe o que perceberam? Sabe o que eles perceberam? Que as mulheres com endometriose, por exemplo, miomas, elas têm o mesmo padrão de comportamento. As mulheres com endometriose, elas têm o mesmo padrão de comportamento. As mulheres com endometriose, nós somos muito mentais. A gente quer fazer tudo para todo mundo. A gente não consegue falar não para ninguém. A gente quer administrar a família resolvendo o problema da família. Então, e a gente precisa de mais atividade física. Então, se eu sei, eu coloquei atividade física na minha vida, né? Assim, a caminhada diária. Eu mudei, eu coloquei na minha alimentação. Gente, e eu melhorei muito. Eu não sofro de cólicas menstruais, mas como eu tinha muito, quem tem endometriose tem dores horríveis. Então eu consegui. Para que eu tenho que saber disso? Para eu ter um equilíbrio. Eu posso voltar atrás? Já fiz lipo, já fiz tudo que eu tinha que fazer, sabe? E vou fazendo. A gente vai tendo, né? A gente tem que usar algumas coisas, igual eu falo para você, a gente tem que ter um equilíbrio. Eu uso maquiagem de beleza limpa, eu uso maquiagem que não tem metais pesados, mas eu vou num casamento, eu vou, né? Fui lá na conferência, eu uso a maquiagem normal. É a gente ter um equilíbrio em tudo isso, mas eu quero falar que são pequenos hábitos que transformam, não é só você, mas é uma geração. Tem coisas que você pode fazer, que você pode buscar, que você pode ensinar. Porque o que eu acho? Eu acho que é um equilíbrio. Não estou falando que você nunca deve colocar botox. Eu coloco uma vez no ano, né? Hoje tem mais tempo que eu não coloco, porque eu faço essa limpeza de toxinas. Então tem o tempo. E você vai ficar atrás. Ontem eu coloquei aquele, eu não sei se vocês passaram ali eu vou fazer uma live só sobre isso, que tá falando assim, são dores e cólicas insuportáveis. São insuportáveis, mas tem jeito de você melhorar isso. Porque... E aí você vai trocando pequenos hábitos, porque compromete a nossa qualidade de vida. Compromete como que eu lido no meu dia a dia, com meu filho. Não compromete? E isso é muito sutil. E aí eu coloquei ontem sabe esse cantor, ele chama Brandon Lake, ele cria várias músicas e ele conversa muito com a cultura, porque ele é todo tatuado, mas gente, mas se você vê esse rapaz nas entrevistas e como que ele gera as músicas em Deus, os louvores em Deus, ele fala assim, eu tenho uma adoração profética. Ele fala assim, eu nunca desviei, ele é filho de pastor. Ele falou assim, quem olha para mim acha que eu já fui desviado, eu tenho uma história. Ele falou assim, não, eu tenho uma história com Deus. A minha juventude toda foi com Deus. A minha infância toda foi com Deus. Eu nunca desviei, mas Deus coloca em mim, olha só, coloca em mim uma adoração profética. E aí ele tem uma esposa linda, ela é linda, eu vou colocar sobre ela aqui, uma menina linda. Eles vivem numa fazenda e ela tem ali tudo natural.
E aí ela foi e falou assim, hoje eu quero falar para vocês a respeito, ela falou assim que ela começou a ver as outras mulheres, e ela falou assim, eu estou fazendo 36 anos, e ela falou assim, eu comecei a ver as outras mulheres assim perto de mim, e todas já tinham colocado botox, colocado coisa na boca e tal, e ela falou assim, eu comecei a me ver pressionada a fazer também. Ela falou assim, mas eu não queria fazer. Eu falei assim, será que eu vou ficar para trás? Será que eu vou? Aí ela faz, eu vou tentar traduzir esse vídeo para vocês, porque eu achei assim tão interessante o que ela falou. E ela falou assim, e eu comecei a observar e eu falei assim, não, isso não é o que o meu marido deseja. Meu marido ele quer ser amado, respeitado, e eu não quero me sentir assim pressionada. E ela falou que as outras pessoas começaram a falar com ela. Ela falou assim, eu nunca senti que a minha boca fosse pequena, mas aí eu comecei a me olhar depois que as pessoas falaram, eu falei assim, minha boca é pequena mesmo. E aí ela falou assim, e eu acho que as pessoas não falam sobre isso. Ela é uma menina, praticamente, né? Ela tem 36 anos, ela tem 3 filhos, uma menina bonita. E ela começou a falar assim, eu acho que a gente tem que falar mais sobre isso. E aí ele coloca lá, ele falou assim, eu acho a sua boca linda. E ele falou assim, não queria que você mudasse nada, eu já tenho tudo que eu preciso. Ele fala com ela ali nos comentários depois. E eu acho que a gente tem que falar mais sobre isso, sabe? Porque nós estamos incentivando uma geração que vem aí de meninas a modificar qualquer coisa no corpo o tempo inteiro. Quando eu coloco, a gente vê líderes hoje, isso eu vou falar, eu vou ter coragem de falar, porque ir contra a contramão. Eu acho que a gente pode colocar com equilíbrio, mas eu não acho que um líder, uma líder cristã, ela deve colocar indo numa clínica de estética, porque ela consegue um desconto, aí ela coloca nas redes sociais para incentivar você que está aí, porque você fica querendo ficar, você fica com vontade de colocar, é mesmo, eu vou colocar um negócio aqui, vou colocar negócio. Então, hoje você vê pastoras, você vê líderes, mulheres que postam nas redes sociais, indo nas clínicas, colocando, eu vou colocar botox aqui, eu vou colocar mais boca aqui. Gente, só aparece depois. Não estou falando para não colocar, mas isso porque quando você tem muitos seguidores nas redes sociais, você é o quê? Influencers. Influência, exatamente, exatamente. Precisamos de ensinar os nossos filhos a buscar valor naquilo que tem valor. Por isso que eu estou falando, é difícil hoje nós criarmos filhos e filhas. É difícil, porque como criar um filho que é para prover para casa, ele sendo o sacerdote, ele sendo o provedor somente, como que a gente vai fazer isso, gente? Se a gente for observar, é contra a cultura. É contra. É contra. É um peixinho ali, ó. É exatamente ali. É várias pessoas indo para um lado e um peixinho indo para o outro. É como Maria. Maria, uma menina de 15 anos. Gente, ela sabia o que ela ia sofrer. Ela estava noiva, ela era virgem. Ela enfrentou uma cultura inteira, mas ela marcou uma nova era. Que possa ser você uma ensinando a sua filha. E eu não estou falando para você falar com ela. É impossível hoje a gente viver sem algum tipo de, né? A gente vai viver nesse mundo, mas a gente tem que ter um equilíbrio em tudo isso. A gente chegar e falar assim, peraí, é, está sendo muito do outro lado. Você entendeu? É trazer um equilíbrio, está sendo algo exagerado. Se eu tenho uma rede social, se eu tenho milhões de seguidores, eu sou uma influência. A maioria das influências, artistas influências, teve uma influência agora, ela tem uma marca de maquiagem. Gente, ela pareceu tão magra, tão magra, tão magra, que as pessoas, né, os seguidores dela começaram a falar assim, você tá doente. Porque a pessoa ela não tem um limite e a magreza, a forma, a maquiagem, as cirurgias estéticas, elas vão influenciando uma geração inteira e entrou dentro das nossas igrejas.
entrou dentro. Eu não estou falando para você não se cuidar, não. Eu gosto de uma maquiagem, eu gosto de estar, né? A gente gosta disso. Não estou falando isso, mas é o equilíbrio. 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 Não estou falando para, né, para gente que é líder não colocar mais. Não, não vou colocar botox mais. Não estou falando isso. Mas não coloca nas suas redes sociais para você entrando dentro de uma clínica. Gente, você vê pastoras hoje fazendo isso. Uma clínica estética, ela coloca, porque ali ela coloca um desconto, né? A pessoa dá um desconto para fazer propaganda da clínica dela. E aí ela está influenciando você a fazer isso. E isso, querendo ou não, isso mudou a genética da mulher. Isso não mudou o que os botox, os ácido hialurônico hoje vai fazer, só a próxima geração que nós vamos ver. Só essa cientista aqui, uma pessoa igual essa cientista e outras, a gente vai perceber depois. Ela percebeu aqui que a gordura do corpo da mulher, é isso que ela fez, pesquisa científica. Sabe como é que eles fizeram essa pesquisa? E agora eu vou findar e vou orar para nós. Sabe como é que ela fez essa pesquisa? É interessante. Ela pegou as mulheres grávidas que tinha feito lipo antes, né? Ela fez essa pesquisa aqui, ó. Ela colocou assim até: a medicina moderna é comprometida. O modo como o corpo da mulher evoluiu influenciou e influencia o corpo humano, influencia a genética humana. Olha só, portanto, perceber que o modo como os corpos das mulheres evoluíram influencia obrigatoriamente a nossa experiência de vida hoje. Não é um malabarismo, e sim um fato. Um fato. A estética, a medicina moderna, ela comprometeu a geração. E isso faz parte da agenda de Lúcifer. Não tem jeito. E aí, o que eles colocaram para eles descobrirem? Qual foi a pesquisa que eles fizeram? Eles pegaram um grupo de mulheres que tinha feito lipo. E aí, quando elas amamentavam, né? Aí no leite delas viram que as vitaminas que tinha naquele leite era somente da suplementação, já não era da gordura mais do corpo. Gente, fantástico isso. Então, as mulheres que amamentavam, eles viram, retiraram o leite das mulheres que estavam amamentando, que não tinha feito lipo, ali tinha vitaminas e tudo que o leite precisava para aquela criança. As mulheres que tinham feito lipo e que estavam amamentando, no leite não tinha as vitaminas, só tinham as vitaminas que elas adquiriram através da suplementação. Então, eles viram que e a lipoaspiração ela começou, olha só, em 2013, 190 mil mulheres já tinham se submetido à lipoaspiração. Só naquele ano, quase 120 mil mulheres se submetem à lipoaspiração. No ano, 190 mil nos Estados Unidos. E ela começou em a primeira foi em 1900 e alguma coisa. Nós somos tão diferentes dos homens, e com isso eu quero encerrar. É muito interessante isso, eu amo isso, né? Eles fizeram um remédio que é um analgésico, esse oxitocin, lançou em 1996. Aí eles colocaram, deram esse analgésico para o homem, porque eles só fazem pesquisas em homens. E aí, quando eles deram, eles não fazem pesquisa nas mulheres e dão esse mesmo analgésico para as mulheres, para a dor. E aí que eles viram que nós temos a dor potencializada, porque o homem toma menos quantidade de remédio e a dor dele para mais rápido. E para as mulheres, ela tem que tomar uma dosagem maior para aquela mesma dor diminuir de nível. Então, nós somos diferentes. Então, eu quero hoje trazer para você tudo o que a gente recebe, por isso que eu falo, a mãe, a gestação, como que ela está, e aí ela coloca aqui, é da mãe para o bebê. Foi aí que nós transformamos, por isso que o seu útero
o útero das próximas gerações. Por isso que eu coloquei lá a genealogia do útero, Eva, Maria e você. Será que você vai fazer? Será que você vai ensinar as suas filhas? Será que nós vamos ensinar os nossos filhos a fazer isso? A dizer como Maria? Eu estou disposta a fazer o que for necessário, a eu ter equilíbrio. Não estou falando para você deixar de colocar botox, estou falando para você, mas eu ter um equilíbrio nisso. Será que você vai se alimentar agora, não só para ficar magra, mas para saber que você tem uma geração, que você tem que gerar a semente do evangelho? Eu falei assim, gente, se eu soubesse, eu não teria colocado, porque eu cheguei lá dentro do consultório do cirurgião plástico e ele falou assim, não, coloca outro silicone. Eu falei, não, eu já tenho pesquisa suficiente para saber e com isso eu vou terminar. Eu vi que eu estava com a doença do silicone, vi tudo que estava me causando, tive a contratura e fui lá retirar. Quando eu fui retirar, eu fui com meu marido. Aí o médico pegou, quem fez as pesquisas fui eu. Aí eu peguei e falei assim, eu quero me sentir melhor. Eu tinha suor noturno. Gente, nunca mais eu tive suor noturno. Nunca mais. Mas só que as mulheres não percebem isso. Ela fala, ah, que besteira. Não, que bobeira. Não é besteira. E aí eu entrei dentro do consultório. Na hora que eu entrei dentro do consultório, eu falei assim, eu quero explantar. Aí ele falou assim, não, mas você não vai colocar outro? Eu falei, não, quero explantar. Aí meu marido falou assim, às vezes você pode colocar. Eu falei, eu não quero. Eu fui contra os dois. Eu falei, já tenho pesquisa suficiente para falar. Eu quero me sentir bem, eu quero estar de bem-estar, eu quero ter saúde verdadeira. Não quero. E aí ele pegou e falou assim, então tá bom, então a gente tem outra coisa. Eu falei assim, aí eu que olhei sobre a fazer a lipoenxertia, né? Fiz a mastopexia, fiz. Aí depois, na hora que ele estava eu sozinha com ele lá, ele me marcando para poder fazer cirurgia, ele falou assim, não sabe que você tem razão? Uma das minhas pacientes fez um explante há um tempo atrás, ela tomava remédio para tireoide e agora ela falou que nem precisa de tomar remédio mais. Por quê? Porque ela explantou, ela tirou o corpo estranho do corpo dela e a tireoide dela, ela não precisou mais de tomar remédio. Porque as mulheres que faz o que eu estou convidando você a fazer através dessas lives, que é você adquirir conhecimento por você, o Espírito Santo, ele te leva e ele te revela aquilo que você precisa de fazer. Apesar que nós somos mulheres, cada corpo é único. Você é única. Mas será que você está disposta a fazer o que custar para você estar bem, para você ter uma saúde? Será que você está disposta a fazer o exercício físico? Mulher precisa de exercício físico mais do que homem. Será? Será que você está disposta a falar assim, o que tem me tirado a paz, a ansiedade, para você melhorar isso, para você realmente ser uma mulher equilibrada? Será? Será que você vai influenciar de uma outra maneira agora? Respeito todas essas pastoras, líderes, eu respeito, às vezes a pessoa ela vai até onde ela tem o conhecimento, mas não colocaria ali nas redes sociais. Faria como faço várias coisas, mas não precisa da gente estar aqui influenciando para isso. E o ciclo pode terminar em você. Amém? Vamos orar? Eu quero que você coloque aí, se você está com alguma irregularidade ginecológica, se você tem algum mioma, se você tem endometriose, se você está depressiva, ansiosa, se você tem algum nódulo na sua mama, eu quero em nome de Jesus orar por você, orar para que Deus realmente cure você do alto da cabeça à planta dos pés. Em nome de Jesus, que Ele traga esse conhecimento para você, que você encontre esse equilíbrio. Eu quero que, em nome de Jesus, né, você não pense que é para você ficar paranoica. Não é isso. Ovários policísticos, tudo isso. Eu estou fazendo esse book para vocês sobre o ciclo das sementes. Eu vou fazer, e depois eu vou fazer
Vou ver se eu faço com vocês uma classe desse ciclo das sementes na hora que eu for esse ficar pronto, que são coisas poucas, é básico, é coisas pequenas, porque mioma, essas coisas elas se transformam. Cistos são lágrimas caladas. Quem cala muito, formam-se cistos nas mamas. Eu tive 7 cistos, depois eu fui estudar. A causa emocional dos cistos é essa. Então, em nome de Jesus, toque aí onde está a enfermidade, que ó, eu tenho glândulas mamárias nas axilas. Coloca aí a mão onde você está, em nome de Jesus, na sua enfermidade. Eu creio que vai haver cura aqui essa manhã. Deus está trazendo esse conhecimento para você. Deus está trazendo esse conhecimento para você e Deus está trazendo cura, o Espírito Santo está trazendo cura aqui agora. Eu creio em nome de Jesus, não só para nós, mas para as próximas gerações. Deus está marcando em nome de Jesus uma nova era de mulheres que se levantarão e dirão como Maria. Fala aí, declare agora. Eu sou serva do Senhor. Declare, eu sou serva do Senhor e estou pronta a fazer tudo o que for necessário. Que aconteça tudo o que o Senhor me disse, em nome de Jesus. Deus vai enviar anjos e nós vamos enxergar os anjos. Pai, muito obrigada por essa manhã, obrigada por esse conhecimento, obrigada porque nós vamos sair dessa live aqui mais inteligentes, mais sábias, fazendo coisas pequenas, hábitos pequenos, Senhor Deus, e nós vamos causar transformação em nossa saúde física e emocional, e vamos trazer saúde também para a nossa casa, para o nosso lar, como administradores da família. Eu te peço para todas as mulheres aqui agora, que têm irregularidades ginecológicas, miomas, endometriose, adenomiose, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, cistos, nódulos na tireoide. Senhor, o Senhor criou o nosso corpo de uma maneira maravilhosa. Que o Senhor possa revelar a essa mulher, ó Pai. Que o Senhor possa revelar agora o que ela tem que fazer. Que o Senhor possa realmente ajudar. Às vezes é tão difícil nós nos alimentarmos bem. É tão difícil a gente fazer uma atividade física no nosso dia, Senhor Deus. Mas tem mulheres aqui que elas vão começar a fazer isso. E vai ver que é mais fácil do que elas imaginam. Senhor, em nome de Jesus, eu peço a cura do Senhor do alto da cabeça à planta dos pés. Senhor, eu peço que, em nome de Jesus, o Senhor envia um anjo, como o Senhor enviou para Maria, para revelar, Senhor Deus, aquilo que elas precisam de fazer, para falar, para anunciar, Senhor, aquilo que nós precisamos de fazer, aquilo que nós precisamos de mudar, hábitos destrutivos, ó Pai, da nossa vida, nós quebramos em nome de Jesus e que nós possamos colocar hábitos bons, primeiro com a leitura da Tua Palavra. Mulheres aqui vão despertar depois dessas 4 séries, depois dessas 4 lives, mulheres estão sendo despertadas a buscar mais do Senhor, a buscar mais conhecimento, Senhor. Abençoe as mães aqui, coloque equilíbrio emocional na criação dos filhos, na criação das filhas. Nós precisamos, Senhor Deus, que elas possam ser as mães que as filhas meninas precisam. Que elas possam ser as mães que os filhos meninos precisam. Em nome de Jesus, Deus é difícil, Deus nos custa, mas nós queremos dizer essa manhã, como Maria disse, eis-nos aqui, Senhor, nós estamos prontas para fazer o que for preciso. Nós estamos prontas para fazer o que for preciso. Mulheres, Senhor Deus, que têm traumas emocionais, traumas, Senhor Deus, da infância, traumas que elas carregam e que agora se transformaram em irregularidade ginecológica, porque é isso que acontece. Eu te peço agora, em nome de Jesus, que haja uma cura na história dessas mulheres, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor é aquele, Senhor Deus, que vai, que nos faz, que nos carrega no colo,
que cura, Senhor Deus, o nosso passado. Nosso passado nós temos aprendizado e nenhuma maldição há contra nós, porque nós recebemos a luz do Evangelho. Que essas mulheres possam buscar conhecimento e que elas possam ser transformadas pelo poder do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu creio na cura do Senhor. Eu creio, Senhor, eu creio na sabedoria do Senhor vindo sobre nós, no discernimento que vai nos ensinar, Senhor, todos os dias da nossa vida, até a tua volta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Amém? Deus abençoe você. Nós já estamos com as nossas inscrições abertas para o nosso spa, e o nosso spa terá o tema A Genealogia do Útero, Eva, Maria e você. Ali no nosso spa nós vamos falar sobre tudo para curar o seu útero, as suas irregularidades ginecológicas. Lá a gente faz assim um lugar que a gente fala sobre todos os temas. As nossas inscrições estão abertas. Esse ano está sendo preenchidas muito rápido. Não fique de fora, viu? Em nome de Jesus. E se você quiser entrar em um dos nossos grupos de oração online, eu vou colocar nos stories agora. E eu espero você para a nossa última live Levanta-se da Mesa, na próxima segunda-feira, às 8 horas da manhã. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Deus abençoe.